Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor, eu sou professor de língua portuguesa e estou mais uma vez aqui com o meu amigo Hugo Ornelas. Fala galera. Também eu acho professor, até o que me consta é que você também é professor de língua portuguesa. Língua portuguesa também, faltou esse detalhe. Hugo Ornelas, professor de língua portuguesa, junto com meu amigo Vitor. E aí já não é uma novidade estarmos aqui para falar dos livros da UERJ. Neste ano já falamos de 2. Na primeira oportunidade, o meu amigo pintor, da Lígia Bujunga. Na segunda oportunidade, o Chico Buarque, com os contos. E agora, suponho que o público vai ser um público mais restrito, né, do nosso podcast, já que abarca aqueles que farão a prova de língua portuguesa, que está de volta ao UERJ depois de alguns anos. 2, 3 anos. Há uns 4 anos. O último foi 4 anos. do Mia Couto. Antes de Nascer o Mundo, 2019? 2019. Muito bem. E aí voltamos a um modelo mais tradicional. A UERJ, na verdade, já tinha esse desejo de uma prova específica. E a gente sabe que desde 2017 a UERJ voltou a cobrar os paradidáticos como leitura obrigatória para a feitura do vestibular. E, para esse ano, mantendo a tradição de escritores de língua portuguesa, mas não necessariamente escritores brasileiros, a UERJ seleciona mais uma vez um escritor português, a exemplo do que aconteceu já em outra oportunidade, também com a prova específica de língua portuguesa, lá com Camilo Castelo Branco Horas, agora. Com essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. E também já houve Saramago, com Ensaio sobre a Cegueira. Foi a primeira, acho que no primeiro ano. A gente não teve uma prova ainda só com escritores. Não, e dificilmente. Brasil, mas naquela prova também caiu sobre o João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Morte e Vida Severina. Isso, né? Foi, acho que, se eu não me engano, isso foi junto com Ensaio sobre a Cegueira. Não é isso? Muito bem, e agora Coração, Cabeça e Estômago, um título que já parece chamar atenção e que já se correlaciona com o próprio desenrolar da obra. A obra ela é nitidamente dividida em 3 partes, as partes mesmo que são ditas aí no título. A primeira parte, Coração, é aquela que inclusive abarca maior parte da narrativa, a seguida da cabeça e, finalmente, a terceira parte, o estômago. Camilo Castelo Branco, um escritor tipicamente romântico, escritor português, não tem como naturalmente fugirmos dessa historiografia da literatura. A gente até discutia isso, né, Hugo, mais cedo, o quanto falaríamos sobre essa obra pertence ao romantismo, essa obra pertence ao realismo, mas acaba que o nosso ponto de partida é sempre a historiografia da literatura, porque estudamos assim, em forma de historiografia, e temos naturalmente a necessidade de colocar esses escritores em certas caixas que ajude de uma certa maneira, esclareça de uma certa maneira, e a gente consiga perceber certas regularidades. Só que aí é que bate o ponto, né? Vai lá. Então, eu acho que sempre é uma grande dificuldade a gente classificar um autor que ele é muito complexo, né? Quando você tem um grande autor, quando ele é conhecido, ele tem muitas obras, e você classificar, esse autor aqui, ele é romântico, né? Porque, por exemplo, nossa maior referência aqui de poesia romântica é o Álvares de Azevedo, né? Inclusive tem muitos poemas dele que fogem ao estereótipo romântico, né? A Mulher Lavadeira, né? Aquele poema, alguns poemas que ele satiriza o próprio romantismo, né? Tanto que alguns movimentos que o Camilo faz nessa obra, que são algumas sátiras ao romantismo, o Aloysio também emprega aqui, né? Então, acho que a grande dificuldade é classificar uma tipologia, um escritor que é complexo, que é relevante. E se pensarmos na nossa maior referência de literatura, que é o Machado, e a gente conhece o Machado como esse realista, aquele cara que inaugura o realismo, se bem que isso tem muitos senões, né? Mas aí também não cabe aqui. O Machado tem uma fase, a década anterior toda, de romances românticos, né? Então, naturalmente, a nossa poemas vida... também, né? Claro, tem poemas que se inserem ali mais com uma estética meio parnasiana. O fato é que é isso, é uma tentativa de encaixar como pede, em geral, a ciência, né? A ciência, e não foge às ciências da literatura, a tentativa de sistematizar, e aí por isso a gente insere esses caras dentro de certas caixas, mas isso muitas vezes é só mesmo ilusório. E Coração, Cabeça e Estômago é essa obra em que reside uma tensão, né? Em que mora uma tensão a todo momento entre o romantismo e o realismo. Discutimos isso também. Acho que se tivéssemos que bater o martelo aqui, essa obra é mais romântica ou mais realista? Para não ficar em cima do muro, eu diria que é mais realista. Acho que o Hugo concorda.
a cara romântica. Isso, o Hugo gostou disso. Os traços românticos, mas a essência total realista, né? Quem vê de longe acha que é romântico, mas quem analisa mais profundamente vê o realismo. O primeiro momento, que é o coração, que é aquele que abarca o maior momento o que vai de... Eu tenho aqui essas datas. Ele diz aquele momento, aquele período que vai de 1844 a 1854. São 10 anos. Só para ter a título de comparação, cabeça vai de 1855 a 1860 e estômago de 60 a 61. Ou seja, coração é mesmo a parte que... Inclusive em termos de tamanho, né? De dedicação ali de páginas. E é um momento que se correlaciona mais ao romantismo na sua forma, né? Ele vai falar sobre as 7 mulheres, na verdade 9, porque ainda tem lá a Marcolina e a Paula, inclusive são 2 mulheres ali muito interessantes de se observar. Eu até aposto em alguma questão que traga ali Paula e Marcolina, porque me parece um ponto bem nevrálgico, então, já que se tivéssemos que começar com as apostas, porque eu sei que os alunos esperam isso também em alguma medida, apostaria certamente nesse momento. Bem... E aí uma parte bem romântica em que ele vai trazer... O Camilo Castelo Branco, que é o primeiro escritor a viver disso. Das suas publicações. Que, inclusive, tem uma explicação em relação à vida dele, né? Ele é um cara que fazia muitas dívidas, gastava bastante, inclusive rola uma história aí de que enquanto ele era casado com a Ana, né? Ana Plácido, ele tinha amantes, ele tinha uma vida muito intensa, então... Pensando na figura do homem... Ainda mais o homem do século XIX. Português. Né? Isso é mais do que verossímil. É indicador, né? É real. Pois é. E aí, acho que consta, são mais de 200 obras, né? É muita coisa, né? E aí, pô, em 200 obras... Aqui, pelo menos, o prefácio meu fala sobre mais de 260 obras até. Isso aí. Beirando aí os 300... E aí, naturalmente, alguma vai ter que separar ali o... Pois é, alguma não vai ter aquela qualidade, que não é o caso dessa aqui, né? Inclusive, amigo, eu já vi essa bola sendo levantada, né? Se isso aqui seria um romance, seria uma novela, né? Tem a ver com... A diferença entre romance e novela é muito sutil à medida em que tem a ver com a extensão. Né? E, pelo menos aqui, apesar de a minha versão contar lá, sei lá, com 134 páginas, 135 páginas, ela tem uma diagramação, minha versão para aqueles que nos assistem, porque, quem não sabe, a gente vai tanto aqui só via áudio, mas também via imagem, né? Legal. Essa versão aqui, cuja capa é preta, ela é uma versão de diagramação pouco amigável, assim, letrinhas miudinhas, quase toda a página escrita, inclusive uma linguagem... É um português castiço, né? Um português metódico, um português... Os conservadores da língua... Conservador. Um prato cheio, né? Inclusive, ele faz críticas, o próprio narrador... Sim. Daqui a pouco, acho que cumpre a gente até... Bem, então... Vamos, porque é bacana a gente falar sobre esse narrador, mas antes de falar sobre o narrador, sobre esse próprio caráter metalinguístico que se dá já no preâmbulo, né? Então, só para fechar aqui, Camilo Castelo Branco tem essa vida mesmo bem conturbada, escreve muitas obras, precisa viver, é o primeiro escritor português a viver, o que é muito, porque hoje, isso aqui, 2023, difícil, né? Escritores... que vivem do seu... Que vivam de livro, de né? livro. Você tem advogados, você tem médicos, né? Que também são escritores, mas que são escritores como ofício total. Hoje é complicado. E no final da sua vida, assolado lá pela sífilis, cegueira, condições cada vez mais insalubres, também financeiras, né? Sim. Ele acaba dando um tiro na têmpora direita e morre... Antes ainda agoniza. E a morte não é na hora, né? É a morte romântica. Ele demora a morrer, agoniza. Ele sofre, ele pena, ele... Camilo Castelo Branco, vida e obra. E aí, para entender, por isso é fundamental. Um ponto que é interessante é dizer assim, esse podcast ele não substitui em nenhuma medida a leitura da obra. Apesar de ser uma leitura tensa, uma leitura difícil, uma leitura cuja sintaxe é muitas vezes... problemática, você vai voltar, e isso tem tudo a ver mesmo com a leitura de um texto literário. Não acreditem que a leitura do texto literário é aquela leitura de...
né? Aquela leitura escaneada, não é a leitura escaneada, é a leitura que você sofre, trabalha, teme, lime, sofre, sua aqui, para citar o Olavo Bilac. E até porque, amigo, porque, assim, é muito possível você saber a história e não conseguir resolver uma questão na hora, né? Que cobre muitas coisas. Porque isso é um ponto também, né? Se criou essa falácia que, a prova da UERJ é prova de gramática. A prova da UERJ específica é prova de interpretação. A prova da UERJ é prova de língua. É uma prova de língua e literatura que correlaciona um com o outro. A língua em uso. Exatamente. Um elemento que se aplica ao contexto, por exemplo. Como é que, sei lá, aquela metáfora, ela contribui para o que o Silvestre está querendo narrar. Exato. Como é que aquele pretérito imperfeito, assim, tipo, que rotina ele está querendo aqui enfatizar, ressaltar. Houve uma questão recente, digo, dentro daquelas que são as específicas de português, portanto, desde lá de 2019 que não há, né? Então é relativo a esse recente, que trazia um fragmento do texto, do livro, e aí se sublinhava uma dessas palavras. Era um conector, era uma palavra de natureza conectiva. E aí havia uma segunda proposta desse mesmo trecho com esse conectivo numa outra posição. A questão pedia o valor daquele conectivo na sua aparição original da obra e como se influenciaria o sentido se fosse reescrita daquela segunda forma. A questão do neste... Você tinha um neste e um tempo no pretérito perfeito. Eu lembro, foi a questão de 2019. Foi a última questão. É uma questão muito boa. E ele reescrevia para o naquele, né? Qual seria caso fosse reescrito de neste para naquele, qual seria a implicação disso? Né? O que prova que a UERJ é mesmo essa prova que correlaciona língua e literatura. E aí não adianta. Você precisa também se colocar ali diante das questões de língua. Então, se precisa conhecer processo de formação de palavra, se precisa conhecer as questões de gramática mesmo. Então, sintaxe, morfologia, você tem que ter domínio do que é um substantivo, você tem que ter um domínio ali sobre a morfologia verbal, tem que conhecer sufixo modo temporal, tem que conhecer desinência, tem que conhecer porque a UERJ pergunta lá qual é o tempo verbal de fulano. E aí você tem que dizer pretérito mágico perfeito do modo indicativo na sua forma composta. E a nomenclatura, não tem muito por onde fugir. É tudo importante. Agora, amigo, você acha que vale uma dica pra galera que tá lendo aí, quando tiver no processo de leitura, né, se atentar também a esses aspectos gramaticais? Por exemplo, cara, eu reconheci, sei lá, que ele tá usando muito pretérito perfeito. Grifar ali, ver uma metáfora. Eu acho que apontar linguisticamente também nessa leitura. Eu acho que isso, na verdade, se dá naturalmente à medida que o aluno acaba se aprimorando nas questões da própria língua. Sim. Então, quando o aluno domina, por exemplo, ali o que é o pretérito perfeito, ele, por si só, ao fazer a leitura, vai perceber, caramba, quantos pretéritos perfeitos. Isso acaba sendo um estado. Tentar esse exercício sem que você domine as estruturas é uma penitência, porque você não vai nem pro conteúdo e nem pra forma, e aí é uma grande miscelânea. Como é uma leitura difícil, né? É uma leitura que exige ali um esforço, me parece que essas questões, ainda mais associadas à língua, ao conhecimento de uma figura, reconhecimento de uma figura, e aí que parte até para a estilística já, né, com as figuras da linguagem, elas precisam estar bem assentadas, bem assimiladas, para que o aluno tenha também um pouquinho mais de tranquilidade para essa leitura, que é naturalmente muito intertextual, há muitas referências aqui, há muitas referências a elementos que são locais, né, da própria sociedade portuguesa, do século XIX. E isso acaba dificultando ali o nosso entendimento. Mas aí também, em alguma medida, o aluno conseguir ter o bom senso de perceber que existem certas pequenezas que, às vezes, são irrelevantes ali pro conjunto da coisa. E aí parece improvável que a UERJ, que é uma prova que sempre adota tão bom senso assim para fazer suas questões, vá se ater, às vezes, a uma miudeza de um nome, sei lá, de um escritor que tenha se feito referência ao escritor francês. Sim. Né? É isso. Dica de língua. Então, acho que fica aí a dica aí pra quando você estiver lendo. Se você não conseguir reconhecer, acho que vale voltar também, né? Acho que esse estudo casado entre a obra e também a gramática, né? Porque também acho que é importante ele não negligenciar essa parte, né? Entender que tem uma parte de língua também para ser estudada para essa prova. Muito bem, vamos ao preâmbulo, que tem um caráter bem metalinguístico e, aliás, uma técnica que não é tão
na verdade, eu diria que é super incomum para uma obra do século XIX, romântica, em que você, a princípio, tem um narrador apenas, seja esse narrador em terceira, seja esse narrador em primeira. As obras do romantismo, pelo menos aqui em José de Alencar, né, que é o nosso grande nome do romantismo na prosa brasileira. Os seus romances se alternam, né? Hora em primeira, hora em terceira, Bem, até lá um modo de fazer romance bem, que a gente consegue perceber bem encaixado nas obras do Alencar. Um ponto que você vai citar aí, eu acho que é em relação a uma complexidade de técnica narrativa, que não era muito comum no século XIX, né? Que é a presença de dois narradores. Exatamente. A gente tem, talvez aqui, não é do mesmo jeito, mas também tem uma narrativa, um narrador mais elaborado, que é o do Memórias Póstumas, do Machado de Assis. Aquele narrador que tem ali em Memórias Póstumas, ele é um narrador comum, né? É um narrador que tá morto, que ele vai se desconstruindo, né? Então, é o Brás Cubas que volta à infância, adolescência, etapa da vida, de maneira irônica, né? Então, uma narração irônica. É o Casmurro velho que volta ao Casmurro novo, de maneira irônica, né? Então, esse processo narrativo, para mim, já não é tão simples, pensando em século XIX, né? Já que, normalmente, a gente fala de inovações narrativas no século XX, né? Que é a fase moderna, contemporânea. Então, a gente sempre associa até o século XX como tudo muito tradicional, né? Tudo da mesma caixa. Mas já no século XIX, a gente tem essas inovações, que é o que acontece nesse narrador, né? Que ele também faz esse movimento de voltar, só que tem um acréscimo do editor, né? Então, a gente tem dois narradores para uma mesma história. O que, assim, amigo, eu fiquei pensando assim, cara, como seria brilhante, por exemplo, se eu tivesse um editor em Dom Casmurro. Cara, a gente resolveria, assim, talvez muitos problemas. Imagina, eu tenho uma narração ali em que ele descreve uns ciúmes da Capitu, ou fala alguma coisa sobre o Escobar, e vem o editor, peraí, não é bem assim. Aconteceu dessa maneira. Choque é uma volta pro real. Eu acho brilhante isso, né? Acho que talvez se o aluno não consiga se conectar com a obra, pelo menos pensar, né, em como essas técnicas, elas deixam essa obra mais bonita, né? E mais crível, que é complicado uma obra romântica, já que a primeira pessoa, ela tende a ser mais subjetiva. Você tende a não falar os fatos como ocorreram, mas como você percebe os fatos. E quando tem alguém para contrapor, isso acontece em alguns momentos da obra, né, em que o Silvestre... As notas do editor. Exatamente. Ele fala uma coisa e vem o editor e fala, peraí, não é bem assim. O Silvestre achou dessa maneira, mas eu vejo de outra maneira. Então, esse movimento aí, ele é muito interessante na obra e eu queria que você... E é bacana porque também o editor traz essa história em primeira pessoa. Então aqui é uma das primeiras notas, depois que se fala sobre a Leontina, né, que é a primeira mulher, o editor diz, eu sei mais alguma coisa que merece crônica. Excelente. Então veja, inclusive, como há aqui na obra muitas marcas de interlocução, o que era até muito típico para a época, em especial as leitorais, no feminino, que era o grande público que consumia os romances românticos. As burguesas, né? As burguesas, as mulheres burguesas. E aí esse preâmbulo que tem um caráter metalinguístico e vai explicar pra gente como essa obra foi parar nas mãos desse editor, que não tem um nome. Aí se costuma até dizer que esse editor seria o próprio Camilo Castelo Branco, né? Não sei se isso é alguma coisa com a qual o aluno deva se preocupar, poxa, será que é o Camilo Castelo? Até porque isso... importa pouco, assim, pro desenvolvimento da história. E aí é muito bacana porque essa primeira parte, o preâmbulo, traz já uma visão bem filosófica e bem metafórica de vida e morte, justamente sobre o Silvestre da Silva, que é o protagonista, morto, né, inclusive, e aquele que vai ser aí o nosso grande ponto, né, da questão. E aí diz assim, um filósofo não deve aceitar no seu vocabulário a palavra morte. E isso já é o editor falando sobre o Silvestre da Silva, e numa conversa com o Faustino Xavier de Novaes, que depois não aparece mais ao longo da história. E olha que curioso, esse Faustino Xavier de Novaes, ele é irmão da Carolina, que vem a se casar com Machado de Assis, né?
Olha que curioso. Então não morreu, meu caro Novaes. Um filósofo não deve aceitar no seu vocabulário a palavra morte, senão convencionalmente. Não a morte, o que há é metamorfose, transformação, mudança de feitio. Pergunta tu ao doutíssimo poeta José Feliciano de Castilho o destino que tem a matéria. Dir-te-á a teu respeito o que disse de Ovídio, sujeito que não era mais material que tu e que o nosso amigo Silvestre da Silva. E aí, num momento ele vai dizer assim... Tudo isso corre no fados misteriosos como Adão, como Noé, como Rômulo, como nossos pais, como nós, como nossos filhos, rolando pelos oceanos, flutuando nos ares, manando nas fontes, correndo nos rios, agregado nas pedras. Tem aqui, inclusive, um paralelismo e que vai trazer, sobretudo, o gerúndio e o particípio, que são duas formas nominais, uma que se caracteriza aí pela ação em curso e que de tudo tem a ver com essa transformação, com essa mudança de feitio, né, que ele diz aqui, com essa... metamorfose, já que não a morte. E aí diz que, na verdade, Silvestre da Silva se transformou em alguma outra coisa, não morreu, e aí ele começa, então, na sequência, a falar sobre quem foi o Silvestre da Silva. E aí a primeira parte, coração, tem lá como subtópico 7 mulheres, e é o momento quando ele começa a falar sobre o meu noviciado de amor passeio em Lisboa. Amei as primeiras 7, e aqui já é a voz do próprio Silvestre da Silva, né? Amei as primeiras 7 mulheres que vi e que me viram. E aí já há aqui um tom bem romântico, né? Aquela coisa do amor à primeira vista, do amor mais pela aparência, questão da beleza, questão da pureza, questão... E aí a gente vai perceber, inclusive, que esses amores são amores superficiais, são amores vãos, né? São amores triviais e que acabam como começam, num feixe. E assim, né? O exagero, né? Porque ele amar as primeiras 7 mulheres que ele viu, acho que isso mostra um impulso e como o romântico ele é bobo, né? Porque assim, se a gente pensar, talvez, tecnicamente, amar é uma coisa que demora, né? Você conhece a pessoa, tem um afeto, mas amar de cara, enfim. E aí, a gente começa com a primeira, que é a Leontina. A Leontina, uma menina que talvez ela tivesse algum interesse por ele, eles tiveram alguma relação ali, mas ela se casa com um rapaz que é rico. Então a gente já começa aí com o primeiro tópico, né? Exatamente. As relações acontecem por amor ou acontecem por interesse financeiro? Exatamente. O bacana é que havia ainda aí um algibebe, né, na história, que odiava... o próprio Silvestre odiava-me, o algibebe. Recebi uma carta anônima que devia ser sua. Era lacônica e sumária. Se não muda de casa, qualquer noite é assassinado. Pouco mais dizia. Isso é bem romântico também, né? Aquela coisa do exagero, vou te matar. Vou te matar, que a luta, a briga, a questão de um amor ali idealizado. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba escolhendo aquele que tem mais condições financeiras. E aí, de novo, aquilo que você bem diz, né? Muitas vezes uma forma romântica, mas um conteúdo que já é sempre ali uma batida, né? Uma crítica a esse próprio romantismo. E aí diz, Leontina disse que sim, cuidando que mentia, mas passado 8 dias admirou-se de ter dito a verdade. Nunca mais soube de mim, nem eu dela. Até que um ano depois, a criada que a servia me contou que a menina casara com o padrinho e que as enteadas, coagidas pelo pai, se tinham ido para o recolhimento do grilo com uma pequena mesada e a esperança de ficarem pobres. Não sei mais nada primeiro a respeito da primeira das 7 mulheres que amei em Lisboa. E aí depois é o momento em que vem o editor para trazer lá para trazer esses detalhes que ele não soube. Que ele não soube dizer. Pois né? Bem, e aí diz... Eu tive a ocasião de os ver ontem, é a última fala dele, do editor, no seu palacete a Buenos Aires. Estão gordos, ricos e muito considerados na sua rua. E aí dizendo então que a Leontina decidiu mesmo escolher alguém que lhe rendesse... Não, e assim... mais benesses, né? E o Silvestre, ele não conheceu o lado perverso da Leontina. Não. Porque a Leontina traía.
o seu marido rico, depois terminou. E aí, não sei se vocês lembram, mas ele tinha essa rivalidade com o Algebebre, né? Que foi o responsável pelo término deles, porque ele contou pro padrinho, pro responsável da Leontina, ó, ela tá tendo relação com o Silvestre, pô, não era um cara de status, não era um cara rico, e aí o padrinho, ó, então vamos acabar com isso aqui agora, vamos... Então, ela conheceu outro rapaz, casou com esse rapaz, traiu esse rapaz, depois, esse Algebebre, ele ganhou alguma coisa, tipo, como se fosse, sei lá, como se ganha dinheiro, telecena... Uhum. Como é que é? Loteria, como fosse assim, né? Ficou rico, e aí depois ela acabou casando com esse Algebebre de novo, né? Voltou a ter relação com ele, e no final, né, a Leontina foi essa mulher que se casou por interesse e traía o marido. E o que não é uma coisa só da Leontina. Isso vai ser um padrão das mulheres, na verdade, em quase toda a obra, né? Mulheres interesseiras, mulheres se casam por dinheiro, que tem alguns casos extraconjugais, né? Tem amantes, e essa vai ser a tônica. Então, por isso que a gente tem esse problema em dizer assim, poxa, então é uma obra romântica, mas poxa, mas como é que as mulheres românticas normalmente eram tratadas, né? Inclusive, mulheres puras, virgens, mulheres... um fragmento aqui... talvez já caiba até nesse momento, em que ele vai fazer uma grande crítica às mulheres românticas. Aqui, a segunda parte, tá lá na segunda parte, cabeça, logo no início, nas máximas. No tópico 2, no tópico 2, na parte 2 da segunda parte. Ele vai dizer assim... Foi o romance que degenerou as raças, porque lá de França todas as heroínas vêm definhadas, tísicas, em jejum natural, 3 noitadas, levadas da breca. Nunca se dá que os romancistas nos digam que elas comem, quantas horas dormem, quantos cozimentos de quássia tomam, para dessaburrar o estômago, qual gênero de alimento preferem, que doutrinas de higiene adotaram, quantos amantes afagam para cicatrizarem os golpes da perfídia com o pelo do mesmo cão. Mal haja uma literatura que transtorna fundamentalmente a digestão e o sono, estes 2 poderosos esteios da saúde, da graça, da formosura e de tudo que é poesia e gozo neste mundo. Se alguma vez o romancista nos dá, no primeiro capítulo, uma menina bem fornida de carnes e rosada e espanejada como as belas dos campos, é contar que no terceiro capítulo ali a temos prostrada numa otamana com olheiras a revelar o cavalo do rosto, com a cintura a desarticular-se dos seus engonços, com as mãos translúcidas de magreza, os braços em osso nu e os olhos apagados nas órbitas orvalhadas de lágrimas. E um pouquinho antes disso, ele fala o padrão de mulher que o agradava, né? Porque ele fala assim, ó, a mulher do Porto, como ela era há 15 anos, estava por adegoçar. Gozava-se de cores ricas de bom sangue. Era redonda e brunida em todas suas formas. O ofegado de seu peito, comprimido pelas barbas do colete, era como a oscilação de uma cratera que vai romper a superfície. Dardejava com os olhos, ria francamente com os lábios inteiros. Deixava ver os maus dos dentes, rosava das gengivas, meneava os braços com toda pujança, seus músculos reforçados. Pisava com gentil impressões, ria-se com os X dos galantes. Então, é o oposto do que é o padrão da mulher romântica, né? É a mulher robusta, não é a mulher magra, tísica, é a mulher que ela tem os maus dos dentes, ela é rosada, né? Mas é bom deixar aqui claro também pra galera que demos aqui um salto, né? Fomos já para a segunda parte, que é a parte cabeça, e que justamente é o momento em que ele vai declaradamente adotar uma postura mais racional, não à toa cabeça. Foi importante fazer esses parênteses, porque em tese a gente tá lá na primeira mulher ainda, que é a Leontina. Vamos agora à segunda. E aí já porque a gente falava que nessa primeira mulher há ali uma fake news, né? Parece que é uma obra... Parece que ele já começa romântico, mas na verdade já há uma crítica aí a essa mulher que já escolhe aquele que tem mais grana, aquele que... Pois é, e que na verdade, Vitor, essa percepção ela é nossa. Ela não se passa pelo narrador. O narrador ele conta a história e a gente vai percebendo
que as mulheres têm esse padrão. Na verdade, essa autoconsciência, ela realmente acontece na parte de cabeça. Na parte de cabeça, ele começa a notar isso aí. Perfeito. Aí temos a segunda mulher, aquela a quem vizinha. ele só via pelas brechas, pelas frestas, o que é uma grande maluquice, né? Porque ele ama a pessoa vendo ali uma migalha. É isso, a ideia de amor, ela né? é... A ideia de amor é completamente irracional e, como você disse, né? Boba. Bem, aí se chama Margarida, também vizinha, reclusa. Que ele não sabe que é Margarida. Não sabe, nem sequer sabe. Margarida... Vê como vizinha. Dizendo nós aqui. Ela e o filho morrem de febre amarela, não merece muito mais destaque, eu diria. A terceira mulher é a Catarina, é uma solteirona, né? Quarentona, e que tá ali desejosa de casamento. E parece que ela e o irmão tentam... É a do burrinho, né? Oferece burrinho. 10 burrinhos. 10 burrinhos, mas a julgar pela recusa dele, não era alguma coisa... a gente não sabe se essa recusa é porque não valia tanto ou se ele era tão bobo a ponto de assim, não é dinheiro que me compra. O que me compra é o amor. É o sentimento. E é isso por ser uma mulher muito mais velha que ele, né? Então também não sei se rolava aí um certo preconceito, né? Enfim. Bem, aí temos a quarta mulher, a Clotilde. Essa é bem engraçada, né? Porque ele olha pra essa mulher, acha ela incrível, linda, maravilhosa. E quando chega o amigo para pedir mais informações sobre a mulher, né? Olha, me interessei por aquela. Não. Fala, essa daí é minha mulher. Pois é. E aí, essa é uma coisa romântica, que situação, gente. Né? Romântico que é situação, isso. Que situação. Que era fútil, aquela inclusive. Saia justa. Que, inclusive, vale a pena fútil, vaidosa, né? Mais uma vez aí, trazendo o estereótipo muito mais da aparência do que propriamente da essência. E daqui a pouco essa tensão entre aparência e essência ficará mais óbvia no momento em que falarmos das duas mulheres, aquela que o mundo despreza e aquela que o mundo venera ou aquela que o mundo admira, para ser mais exato. Bem, aí seguimos para a quinta mulher, que é a Dona Martinha. É uma proprietária de hotel e parece que ela bebe, dança de uma maneira meio sensual. Tem uma parte que fala... Tem uma parte, você tá com ela aí? Tô. A jovial dama erguia-se sempre escalarte até as orelhas e lançava-se a um sofá tão voluptuariamente alquebrada que seria muito para amar se a hipótese consentisse que ela sentisse dentro do seio tanto coração como vinho de Setúbal. Via dançar com a jota com requebros de escandescente despejo. Não era menos lúbrica no lundum chorado, e não sei de experiência e de instinto, saracoteava-se tão peneirada nas evoluções do fado que eu estava pasmado do que via. Ele vai trazendo aqui, só pra esclarecer, ele vai trazendo aqui alguns ritmos, né? Fado, lundum chorado, e diz que em todos esses ritmos ela sempre ali se dava ao máximo, né? Inclusive, ele fica pasmado. Já caiu fado em questão de Enem há muitos anos. Exato, sobre muitos anos mesmo. Eu lembro dessa cultura questão. Portuguesa com... Eu lembro dessa questão. Bem, essa é a quarta mulher e... Vai, por favor. Detalhezinho, amigo, que assim, eu não sei como é que a gente pode analisar também em relação a uma mulher que sensualizava, né? Que dançava pros homens, como isso era visto, né? Não sei até que ponto talvez a recusa, porque quem recusa Martim é o próprio Silvestre, né? Até que ponto passou por isso. É importante também... Porque isso foge aos estereótipos da mulher romântica. Da mulher romântica. Então acho que vale a pena reforçar também que é uma obra de... A intenção da obra romântica é retratar valores de época, né? Inclusive, a própria questão do Enem do ano passado, né? Ela tinha esse caminho e tal. Então, de certa forma, que eu quero mostrar valores que os homens têm sobre as mulheres, como as mulheres se portavam e tal. Então, até que ponto uma mulher que dança, que sensualiza para outros homens, né? De 35 anos, como é que ela vai ser julgada por isso, né? Perfeito. Muito bom, muito bem observado. E aí, ainda pensando na Dona Martinha, que era
proprietária do hotel, ela tinha uma funcionária, né? Ao que tudo indica. Diz aqui, ó. Os dias corriam plácidos e felizes para nós quando Dona Martinha tomou uma criada, que era mulata, mas que anjo das estuosas zonas onde a pele está calcinada como pipipirararara. Amei a mulata, com todo o ardor do meu sangue dos meus 20 anos. Pedi-lhe amor como se pede a um serafim, destes serafins de neve e rosas, a quem a gente ajoelha e ora de longe, com medo de os desmanchar com bafo. Quando a exorava, parece que os nervos me retorciam os músculos, e os músculos se contraíam em espasmos de luciferina delícia. Olha que bacana esse processo aqui, né? De luciferina delícia. Luciferina que traz o radical de Lúcifer, né? E é paradoxal, né? Luciferina delícia. Aquilo que é delicioso, é gostoso, é saboroso, é bom, mas ao mesmo tempo é diabólico, é demoníaco, é perverso. Lembra-me que... E veja que é uma mulata, né? Veja que ele descreve como uma mulata. Uma visão bem carnal. Se correlaciona dela, né? A essa visão carnal, preconceituosa, e bem típica ali do século XIX. Lembra-me que ajoelhei a seus pés um dia, beijando-lhe as mãos que perfumavam o aroma de cebola do refogado. Melhor me lembra ainda que me ergui de seus pés vitorioso e feliz como nunca um réu perdoado se ergueu dos pés da rainha. Aí mais tarde diz assim, a mulata sabia que eu tinha amado a ama e era ainda perseguido... Pipipi. Depois vai dizer o nome dela. A mulata, agora me lembro que se chamava Tupinoyoyo. Que nome tão amável. E aí, que curioso, né? Essa mulher, ele vai dizer que é brasileira. Ficou de me visitar todos os domingos, mas o terceiro, depois da promessa, não tô achando aqui o momento em que se diz que ela é brasileira. Ah, tá aqui. Ainda eles não tinham dito que a filha do Brasil era exatamente engraçada, esperta e maliciosa. Aquelas poucas palavras bastam a defini-la. Chegou o dia em que ela havia de me mostrar Dona Martinha no momento em que mais digna fosse da minha compaixão. Desceu a mulata do terceiro ao segundo andar e disse-me, siga-me pé ante pé. Ou seja, essa mulata brasileira, Tupinhoyoyo, olha como não só o estereótipo da mulata, como o estereótipo da brasileira, que é sensual, que é uma luciferina delícia, né? E um nome até curioso, né? Um nome... Pois é. Tupi, esse oi, não sei se tem uma coisa nipônica, né? Enfim. Eu nem consigo pensar no... E uma leve ironia aí, né? Que nome tão amável. Só uma observação que alguns escritores portugueses, eles gostam de tirar um sarro do Brasil. Eu lembro Narciso de Queiroz, em Primo Basílio, que tem a parte que o Basílio, ele tá contando pra Luísa por que ele ficou tão tempo longe, né? Que ele não pôde levar. Ela falou assim, ô Luísa, eu fui pro Brasil. Você lá sabe o que é aquele lugar, né? Então... Exatamente. Acho que parece que tem uma tendência dos escritores portugueses de fazer uma leve... Não posso falar, né? Tem ali criticazinha uma rixa, ali, né? Uma rixazinha ali, tem né? uma rixa muito clara. E isso tá sempre mesmo... presente nos romances. E aí, finalmente, a última... que se casa com um cara rico também, Isso, né? também ela se casa. Também ela se casa. Em algum outro momento, ele até fala das cariocas, ainda nesse história. Eu até separei aqui, página 82, ele vai dizer... É uma rápida passagem, mas só para confirmar ainda, asseverar, ratificar essa noção da mulher brasileira. Chamava-se Rita e era brasileira, pura carioca, linda como todas as cariocas que não têm mais de 18 anos. Faz cabeça aí, né? Lembra. Bem, e aí finalmente a sétima mulher, que é a Mademoiselle Elisa de La Salette, uma francesa que se dizia... abandonada pelo marido, o Duque, mas que, na verdade, era uma prostituta. Não é isso? E ela brincou com isso, né? Ela tinha prazer de se aproveitar da ingenuidade do Silvestre, aproveitar da ingenuidade do... tanto que ele diz, falta-me falar da sétima mulher, e aí ele dedica lá toda a parte 5, inclusive ela debocha, né,
Ah, não, quem debocha dele é a Paula. É a Paula com periquito. Isso, é a Paula. Bem, e aí, terminadas as 7 mulheres, essas primeiras 7 mulheres, ele vai trazer uma outra divisão, apresentando a 8ª e a 9ª mulher, e aí aquele ponto pro qual a gente chamava atenção, não é? Mais no início, ou já não sei se no meio, já não sei quanto tempo aqui estamos falando, é a mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo despreza. São os próximos momentos do coração, né? Da primeira parte do coração. E aí vai haver um contraste entre essas duas mulheres. A mulher que o mundo respeita chama-se Paula, né? E é uma mulher... que o mundo despreza é Marcolina. Isso, a mulher que o mundo despreza é Marcolina. E a Paula é uma mulher que se insere dentro dos padrões românticos, né? É uma mulher que parece recatada, uma mulher que está ali nos meios... Uma mulher nobre, burguesa. Nos meios nobres, né? Na nobreza, exatamente. Não, como a Paula é descrita, a Paula é uma mulher sensível, é uma mulher recatada, é uma mulher que ela é tímida, né? Exatamente. Fisicamente também, ela entra nos estereótipos românticos também, né? E aí, a Paula tem uma questão muito interessante, porque não só em relação à parte da Paula, mas também em relação ao Silvestre, que ele começa a adotar nesse momento uma postura bem romântica, mas do ultra romântico, né? Então ele começa a se vestir todo de preto, anda no cavalo preto, começa a raspar o cabelo para que tenha uma calvície, né? Tem uma parte interessante que ele se compara com Goethe. Eu nunca sei falar como é que eles falam. Goethe. Não, também não sei. E o Shakespeare, porque ele queria ter a calvície como do Goethe e do Shakespeare. Aí, se você pegar, botar no Google aí, né, Goethe, Shakespeare, no Google, assim, a calvície bem forte ali. Eu nem tô podendo falar muito disso aí, né, mas enfim. E aí, ele começa a colocar, Vitor, uma descrição de uma pessoa desleixada, de uma pessoa que não se cuida tanto, assim como eram os ultra-românticos. Por quê? Porque qual era o estereótipo do ultra-romântico? É alguém que é muito depressivo, muito triste, que não se cuida, né? Que vive de preto, vive desleixado. Inclusive, tem até uma parte interessante, que agora eu não vou conseguir pegar essa parte, mas que ele associa, inclusive, a intelectualidade a esse desleixo. Então, quanto mais desleixado ele quanto mais depressivo ele parecer, mais intelectual ele parece. E ele faz aí até uma correlação com o Goethe e com o Shakespeare. Muito bom. E aí, esse que eu falava antes, né, sobre o quanto a Paula se insere dentro desses estereótipos românticos, eu achei aqui o fragmento que eu queria. Amar uma menina herdeira, contratada para casar, galante, lida nos bons catecismos espirituais, criada com passarinhos e flores, rodeada dos mágicos rumores das florestas. Tudo isto me pareceu talhado à minha ansiedade de lutar, de sofrer, e aí se associando a esse espírito ultra romântico, né? De lutar, de sofrer, de viver com glória ou morrer com honra. Quando cismava nisto e me assaltava ao mesmo tempo a cobiça de entrar num restaurante à la carte e pedir um pastel de pombos, corria-me de vergonha da minha viloa natureza. E aí ele diz que encontra a Paula e que a Paula se corresponde a tudo isso. E o encontro é maravilhoso. É o Silvestre num cavalo preto, andando, aquela coisa bem brega, bem piegas. E ele vê a Paula, tem aquele amor à primeira vista, né? E aí ele tenta algumas coisas para se chegar até ela, como dar o periquito de presente, escreve uma carta para ela, leva pêssegos para ela. Inclusive, tem a parte que ela zomba. Ai, que pêssegos maravilhosos, né? Ela e a criada comiam, mas... e ao mesmo tempo zombavam dele e tal. Mas a Paula, né, pra gente cortar aqui, senão a gente ia ficar aqui a vida inteira nesse romance. Mas a Paula tem uma questão muito interessante, porque a Paula, ela era comprometida, né? Tinha um noivo, marido, não vou lembrar agora. Mas ela não era, talvez, essa menina tão não era nada disso. Tão certinha, correta. Vitor? Não era nada disso. A Paula mentia, a Paula enganava, a Paula tinha
vários amantes. Ele via homens saindo da casa dela. Viu o primeiro, viu o segundo. Depois descobre, ele sai de lá, vai para uma outra cidade, descobre que uma família busca o cara que teria sido responsável por ter roubado a filha, e aí descobre que na verdade não foi bem um roubo, que a filha era a Paula, que a Paula já... Meu Deus do céu, a Paula ela tá em todas. E tem uma parte muito engraçada, que é que, de fato, as pessoas começaram a saber dessas artimanhas da Paula. E sabe o que acontece? Vitor, imagina que uma mulher... A gente fica assim, cara, a fulana... tá traindo o noivo. Todo mundo vai pensar mal dela. E, paradoxalmente, os homens começaram a se interessar mais ainda por ela. E ela não perde o prestígio dela. Ela continua sendo a Paula, a menina nobre, a menina rica, a respeitada. Esse estereótipo não se quebra porque ela é uma mulher burguesa. O status social, ele fala mais do que as atitudes. E é isso que entra o ponto que você chegou a mencionar, né? Da aparência e essência, né? Então, é como se eu estou na condição de burguês, se eu pertenço a uma família rica, então eu estou imune a qualquer crítica. Né? O que me é proibido, exatamente. Eu estou imune a crítica, eu sou uma pessoa incriticável, assim, na palavra, né? Gostei. O status social é maior que ele protege, ele nos protege, né? O que... Até... Né? Até ainda agora, né? Pois Ainda hoje. É legal ver essas coisas universais nas obras, né? Acontecendo. Isso torna a obra muito interessante. E aí, finalmente, aqui pra terminar essa primeira parte, a mulher que o mundo despreza. E a mulher que o mundo despreza é aquela... Talvez o momento mais legal do romance, não é, Hugo? A Marcolina. E aí, gente, pensemos aqui agora no movimento contrário, né? Uma moça que é vendida, uma menina que é vendida, né? Depois perde o pai viaja, o pai vai pra África, abandona, depois inclusive ele volta. A mãe tem várias outras filhas, todas elas acabam de uma certa forma sendo prostituídas, vendidas pela mãe. A própria Marcolina é vendida. Depois acaba lá tendo tuberculose. Tem um pouco de Lucila aí. Tem, é verdade. Tem um pouco de Lucila. Inclusive, é engraçado que isso é uma coisa mais... ponto de vista, né? Normalmente, quando você tem essa menção a uma mulher prostituta, sempre existe, eu não sei se uma idealização ou uma santificação, mas é uma coisa mais sacra. E aí eu lembro da Lucila, lembro da Marcolina, lembro de Nelson Rodrigues. Você lembra? Boa! Nelson Rodrigues. Agora eu esqueci do Otolara Rezende. A menina que era prostituta, mas fazia por uma questão social e tal. Enfim. Mas a Marcolina, talvez, e aí, ironicamente falando, já que a ironia é o grande carro-chefe dessa obra... Exatamente. Talvez a mulher mais pura. Já olha pra tudo com aquele olhar desconfiando. Será que ele tá sendo irônico aqui? Possivelmente sim. Assim, eu poderia arriscar... Isso aí também, agora, não é talvez uma coisa técnica, mas talvez a mulher mais correta da história seja a Marcolina, que é uma prostituta. Né? Que, inclusive, é muito triste o processo, né? Porque eram de uma família bacana. E outra coisa também que vale mencionar é a relação da mãe da Marcolina, que escolhe um cara que não é um cara rico. É um cara pobre. Então, ó, só pra confirmar, ela foi órfã de pai, na verdade foi o padrasto dela, esse que viajou foi pra África, abandonou. Prostituta de corpo, né? Mas pura ali, de caráter, de alma, né? Vendida pela mãe a um barão aos 14 anos e passa por duras situações, né? A fome, é agredida, desilusão amorosa, tuberculose... Sem perder justamente a dignidade do espírito. É legal. Tem um fim trágico, né? Tem um fim trágico. Se não me engano, acho que é a única que corresponde ao Amor do Silvestre, mas... Eu tenho aqui o momento final dela, é um momento muito bom, né? Eu não lembro qual foi a causa da morte. Foi tuberculose. Isso. Tuberculose. Morreu. Não posso... Aqui antes.
A esperança apagou-se súbita quando preparávamos a partida. Fui uma tarde à vila próxima comprar alguns aprestos para a jornada, e quando voltei estava Marcolina nos últimos arrancos. Agitou-se vertiginosamente quando me viu. Apertou-me ansiosamente contra o coração e murmurou: agora, e só agora, me atrevo a dizer que te amei. Deixo-te a eterna lembrança da desgraçada que só a hora da morte se julga digna de ti. Morreu. Não posso bem dizer o que senti nessa hora. Morrer uma grande parte do meu ser. Senti o vácuo, era no peito que o sentia. Devia ser o coração, o que vulgarmente se diz coração que morrera. É, pois, certo que eu amei aquela mulher? Ó meu Deus e minha consciência, vós bem vedes com que orgulho e saudade eu digo que sim, que amei. Amei-a porque era mais pura, mais virgem, mais santa que a outra respeitada do mundo. E porque, em ódio à sociedade que a desprezava, não posso vingá-la, senão amando-a com a eterna saudade. Lindo, lindo. E um ponto que eu percebi, linguisticamente falando, é que essa parte, quando a parte se torna mais sensível, parece que a escrita ela fica mais fluida, uma linguagem mais acessível. E aí, inclusive, até umas coisas que os críticos falam em relação aos românticos é um pouquinho do desleixo, né? A crítica gosta de bater muito no Álvares de Azevedo em relação à escrita, à linguagem, à gramática, à sintaxe, né? Até porque o Álvares de Azevedo morre muito cedo, né? Ele não teve muito tempo de revisar os textos, né? Então, umas críticas em relação à linguagem romântica, que ela é muito bonita, sensível, mas que talvez não seja a melhor referência de língua. E basta que poemas, pensemos, né? Sempre que estamos tomados de emoção, sempre que estamos tomados ali de sentimento, em geral, é difícil você organizar, vai de uma maneira mais fluida, vai de uma maneira mais livre, difícil você concatenar de uma maneira rebuscada as ideias, né? Quando parece que é mais espontâneo, parece que é mais oral até, né? Aqui é difícil falar de oralidade. Sim. Ainda nas partes mais... fica mais acessível, Branco, né? ainda é o Camilo Castelo Branco, mas é verdade, fica mesmo mais acessível. Tanto que os alunos conseguem se conectar mais com essa parte. É verdade. Porque é a parte mais fluida, né? Que que já tem uma quebra bem forte depois, que é a parte cabeça, né? E a linguagem também, ela vai reproduzir isso, né? Essa fase mais racional é uma parte mais difícil de leitura, né? Você tem muitos elementos, muita descrição, muito paralelismo, né? Inclusive, eu tenho essa leve aposta em relação à prova, porque isso é muito constante, ele faz muitas estruturas repetidas, muitas anáforas, então... né? Enfim, a fase cabeça é a fase que a linguagem ela é um pouco mais complicada. É verdade. E aí é o momento mais racional. É aquele momento em que ele vai abandonar, né, aquela postura mais sentimental, sim, romântica. Começa com as máximas, né? E aí perceba com 7 máximas, cara. Isso aí como já essa própria proposição aí, essa própria estrutura taxonômica então, o homem não se deve somente à sua felicidade. Primeira máxima. E aí, ou seja, eu não vou buscar desenfreadamente, ou não vou ser esse tosco que eu vinha sendo, me apaixonando por aquelas mulheres que eu sequer conseguia ver. É importante isso, né? Que as máximas, elas vêm de uma experiência, né? Através das frustrações, ele começa, então, a tirar máximas. É transição, né? Eu sofri, eu passei por... na verdade, a minha fase impulsiva sentimental me trouxe coisas desagradáveis, então eu vou tentar aprender a partir disso. Então ele começa fazendo máximas. Né? Exato, tanto que ele diz, estas 7 máximas fui eu que as compus, depois de ler a antiguidade e alguns almanaques que tratavam do amor. Exatamente, exatamente. Bem, e aí ele vai ser aqui, né, a profissão de jornalista, nesse momento, e vai ser ele um escritor meio político, né? Vai, nesse momento, fazer críticas políticas e acaba sofrendo muitos processos por causa disso. E, naturalmente, o endividamento
né, é uma consequência por esses processos e multas em razão dos artigos que ele publicava. Nesse momento, ele diz, eu preciso de um casamento que me dê benefícios. Sim. Preciso de um casamento que seja um casamento rico, para me enriquecer, para me dar tranquilidade. Veja, não é mais aqui pensando pela perspectiva do sentimento, né? Do coração. Mas Vitor, eu acho que vale a pena também mostrar que como uma mudança, ela nunca é, tipo assim, total, né? Por exemplo, você está fazendo uma mudança, você está, sei lá, reformando a sua sala. Você vai quebrando e a sala não se torna aquilo que você quer de cara. Ela passa por um processo. E é interessante mostrar como ocorre esse processo na fase cabeça, porque apesar de ele agora exercer o ofício de jornalista, né, escrever no periódico, né, ter essa intenção, acho que a palavra é essa, né, a intenção mais racional, na prática, ele ainda não está totalmente consolidado, porque ele começa atacando as pessoas, né? Ele dá tipo uma de Léo Dias, sabe? Então ele faz alguns artigos para atacar mesmo, porque, pensa comigo, é uma forma muito interessante de você ganhar engajamento falando coisas que são polêmicas, né? Então, acho que todo mundo hoje, por exemplo, conhece Léo Dias, porque ele é uma pessoa que trabalha com polêmicas, ou outro jornalista, né? Enfim. Então, essa fase de talvez começar como jornalista, mas ao mesmo tempo atacando as pessoas, tem um pouquinho do Silvestre impulsivo, né? Que talvez se ele tivesse realmente 100% cabeça, ele poderia pensar assim, poxa, eu acho que não é legal começar assim, talvez eu comece de jeito um pouco mais anônimo, depois eu vou, sei lá, me construindo. E aí, né, ele vai passando... o jornal que ele tá sofre um processo, justamente por isso, porque ele ataca muitas pessoas, ele ataca velhos políticos. Tem uma hora que ele fala que ele tinha que ser ministro, porque ele tinha muito mais intelectualidade do que estavam ali. Então, assim... Exatamente. Né, ele perdeu totalmente o Naquele controle. tempo, as minhas cogitações eram todas dirigidas por cálculos e raciocínios. O meu alvo mais remoto era ser ministro da coroa. Estavam as minhas faculdades regidas pela cabeça. As cabeças de alguns ministros, quando não tivessem outro préstimo, nem provassem outra coisa, muito puderam, convencendo-me da minha aptidão para os cargos superiores da República. Acho que é aí, né? Quando ele fala... eu conhecia na intimidade uns homens de inteligência espalmada e cabeça escura como o cano de uma bota, homens sem ciência nem consciência, rebotalhos da humanidade, arremessados à margem pela torrente caudal das transformações sociais, e espíritos tolhidos de gota, sem saudades, sem crenças nem aspirações, entulhos de má sorte, que atravancam todo o progresso e escarneciam com gosmento sorriso as expansões atrevidas da geração nova que a cada passo queria arvorar um marco de adiantamento. Nossa, aqui é uma grande crítica a essa sociedade burguesa, né, a esses políticos, e aí é que a gente não só tem, então, uma obra que faz crítica a um deboche do amor, né, mas também faz críticas a esses comportamentos que se inserem ali naquela sociedade, o que também de tudo tem a ver com essa proposta do realismo, né? Sim, crítica às instituições sociais. Sim, exatamente. Que dá um processinho pra ele, né? Um processão pra ele. E dívida. E aí ele vai tentar o casamento como solução. Não é? Porque como profissional não deu certo. Então ele vai tentar repetir os padrões das mulheres que rejeitaram. Exatamente. Interessante isso, né? Exatamente. Quando as mulheres buscavam um relacionamento que as bancasse, né? Ele também quer ser bancado. E aí surgem 3 mulheres, né, a princípio, dentre as quais ele tentar captar, né, pescar uma para se alavancar. Eu tô tentando aqui achar um momento em que ele descreve essas 3 mulheres. Tá aqui, ó. Vi no baile, páginas sérias da minha vida, é o grande tópico. Momento 1. Vi no baile do Barão de Bolsas as 3 herdeiras mais ricas da sociedade portuense.
Então, aqui na minha versão é de Porto, na página 74. Das três, a mais velha e rica era viúva e regularmente feia. A mais nova tinha uns longes sedutores, mas, examinada ao pé, era uma cara sem vida, coisa muito parecida com alvura de leite. A crítica ao estereótipo romântico. Ao estereótipo romântico. Branca, né? Que era comparada ao limão, encarnada nas maçãs do rosto, como as bonecas de olhos de vidro e beiços purpurinos de malagueta. A terceira era uma verdadeira mulher, trigueira, como as prediletas de Salomão, e gentil e desenvolta como as prediletas de toda a gente. Bem, consultei a minha cabeça, e a cabeça me disse que requestasse a viúva. Senti que o coração punha embargos, mas a veleidade foi de momentos. Caiu-lhe em cima a cabeça com todo o peso da razão, e o pobrezinho, ou seja, o coração, que já não servia mais para... que já não servia para mais que centro das funções sanguíneas, gemeu, contorceu-se e amuou. Ou seja, aqui ele faz até uma metáfora, né? Como o coração bate... na verdade, apanha da cabeça. O coração até tenta ali dar um suspiro, fala, não, eu prefiro essa. Mas a cabeça diz assim, não, essa daí não. Você já experimentou aquilo que não devia, já passou por aquilo que não devia. Vamos nessa outra aqui. Bem, ele diz que essa daí é a trigueira, né? Uma cor de trigo. Então é uma cor legal, né? Uma cor de trigo deve ser uma cor legal. Uma cor de dourado, uma cor de sol, né? Uma cor intensa. E aí tenta se casar com a viúva, que é uma mulher mal-humorada, e descobre que depois essa mulher já tinha se casado até com outro. Isso? Ela, na verdade, ela se casou com um rapaz que ele era muito rico, então antes ela não era normal, comum. E aí quando ela se casa, é até interessante mostrar como o livro mostra a mudança. Mariano, acho que é o nome dessa. Não, Mariana é a mais nova. Mariana é mais nova? É mais nova. A viúva não lembro o nome, não. É só viúva, talvez? Acho que só viúva. E essa viúva, ela casou, ficou muito rica, casou durante 7 anos. Depois de 7 anos, o marido faleceu e ela herdou tudo. E ela herdou. Perfeito. E aí ela ficou uma mulher azeda, ficou uma mulher snob, mas por conta do dinheiro, né? Então essa mulher se transformou. Então o livro ele mostra um pouquinho de como a viúva era antes, né? Ele relata no passado e como ela ficou depois disso. E ela realmente desprezava todo mundo porque ela sabia que todo mundo não estava interessado nela, na beleza, mas só no dinheiro. Então tem até o momento que ele vai falar com ela que ela despreza muito, ele fala que não queria estar naquela conversa, que ela gosta de ficar sozinha, né? Que ela odeia os pretendentes e tal. E aí não dá certo. E ele vai tentar com uma outra... Bem, quer falar sobre o Anselmo Sanches? Vamos passar, senão a gente tem... Isso. Senão não a gente... Não, vai acabar. A gente já tá se caminhando aqui pro final. Enfim, né, temos outra figura aí que é o Anselmo, que é um grande amigo do Francisco José, que o Francisco José até fala aqui que ele confia mais no Anselmo do que nele mesmo. E aí depois o Anselmo, que é a referência de moralidade, é descoberto que o Anselmo tinha um caso com a Rita, a esposa do Francisco. Só pra dizer que esse Anselmo, ele tá ligado a essas três viúvas, sim, a essas três mulheres ricas da sociedade, né? Uma delas em especial. A mais nova era Mariana. Isso. Que morava com eles, não era filha deles. E aí depois se descobre que o Anselmo assediava a Mariana, e aí a Rita, quando descobre, ela fica muito irritada com isso tudo, porque além de ser a menina que estava com ela, rolam ciúmes do Anselmo. Perfeito. Então tem uma descredibilidade. E o que acontece? Tem uma empregada, que eu não lembro agora o nome, acho que é Josina, e ela relata isso pro Silvestre, todo esse caso da família, né? Porque é um caso, assim, muito complicado, né? Porque o amigo da família, o grande irmão do Francisco, é o cara que tem um caso, né? Com a esposa dele, que ao mesmo tempo fica com a menina. Ou seja, um escândalo, né? Um escândalo. E o Silvestre, acho que ele tem como última tentativa de, né, ser um jornalista relevante, ele escreve uma nota contra o Anselmo. Contra o Anselmo, denunciando. Um cara que era super prestigiado pela sociedade. E aí, o que acontece na verdade, aquela nota se volta contra o Silvestre,
que acaba sendo preso por aquilo, por difamação. Porque, na verdade, ninguém quis assumir. A empregada, ela não ia sustentar sozinha esse BO. E aí, porque era muito melhor eles continuarem com aquela imagem de que nós somos uma família perfeita, o Anselmo é o nosso amigo, nós somos a referência de moralidade, do que realmente aderir àquela história. Então, mais uma vez, o status social, mais uma vez o status salvando, né? Então, ele diz, né? A minha primeira operação da reforma foi renunciar para sempre às manifestações da inteligência e jurei comigo de nunca mais dar na estampa escrito que não abonasse uma conscienciosa parvoíce, talismã de tantos que aí correm e a conta dos quais muitos meus colegas da imprensa se afortunaram e benquistaram com o mundo. Acabou, pois, aqui minha vida intelectual, nem já coração, nem cabeça. Principia agora o meu auspicioso reinado do estômago. E aí vamos à última parte, né? Ou seja, ele percebe que a tentativa de ser um jornalista, um escritor e de se utilizar das suas faculdades mentais de uma maneira mais equilibrada, racional. Ou seja, dá tudo errado na vida do Silvestre. E aí ele vai pro último momento, estômago, não à toa. É pelo estômago, é para o estômago que vai a comida, não é isso? E comer. Que ato mais delicioso é o de comer, né? Inclusive, o professor Vitor vai pagar meu almoço hoje. Comer, já estamos aqui nesse... Comer a gente se reúne para comer, a gente comemora comendo, a comida é o momento ali da tranquilidade, é o momento em que você quer sentar, em que você quer relaxar, em que você quer aproveitar, em que você quer saborear. E é o momento que ele quer, ele chega de sofrer. O encontro amoroso é comendo, casamento é com comida, né? Tudo é festejado com comida, né? Então é a parte da festa, a parte do parte relax. Fundamental. Então você vai para uma festa, vai o quê? Vai ter comida? Vai ter comida? Exatamente. Vai ter comida? Comida. Então a gente pode pensar que esse momento é um momento em que ele vai tentar tirar proveito depois de passar por várias desventuras, né? Desventuras em série, fossem relacionadas à parte do coração, fossem relacionadas à parte da cabeça. E ele vai dizer: procurei o refúgio dos penates, o lar em que derivam bem-aventuradas as gerações dos meus passados. Saboreei-me nas delícias do repouso, posto que em volta de mim só visse as imagens da numerosa família que descansava no pavimento da pequenina igreja. Meditei no suave viver de meus pais e comparei-o às dores, umas lastimáveis e outras ridículas, que me tinham delido o coração e desconcertado o aparelho de pensamento. Viver segundo a razão, ao vitre que os filósofos pregoam, é bom de dizer-se e de desejar-se, mas enquanto os filósofos não derem uma razão a cada homem, essa razão igual a de todos os homens, o apostolado é de todo inútil. Ou seja, não adianta falar que... Os filósofos dizem, né, que viver pela razão é o que melhor... É o melhor caminho, é a melhor solução. Mas enquanto eles não derem essa razão a cada homem, então isso de nada adianta, né? Bem, e aí ele vai conhecer aqui, porque os amores estão sempre envolvidos em todas as partes, né? Ele vai conhecer aqui mais uma mulher, e uma mulher agora que foge também aos estereótipos românticos, porque agora é uma mulher que ele vai dizer que é uma mulher gorda, né? Não usa a palavra gorda, porque ele vai ser mais sutil, vai ser mais... fica ali entre uma ironia e um eufemismo, né? Entre uma ironia e um eufemismo, porque é isso. Não dá também para ser ingênuo a ponto de achar que é só um eufemismo por um eufemismo, uma tentativa de suavizar numa obra em que ele faz muitas críticas, às vezes de uma maneira mais direta, às vezes de uma maneira mais sutil. Não, até porque também o Camilo não é direto nas coisas que ele fala. Tudo que ele vai falar, ele usa, sei lá, 3 parágrafos descritivos. Olha, né? Então ele fica bastante descritivo. Muito descritivo. Tomás, o nome é Tomás. Tomás era uma mulher de carne e osso, mais que o ordinário. Vestia de Amazonas, mas ficava um pouco aquém dos limites da elegância, porque era mais larga na cintura do que nos ombros. Visível defeito do vestido. Imagina, né? É o vestido que é o defeito. No vestido que está o defeito. Tinha uns longes de cara admiráveis. Figurava-se-me uma flor de magnólia entre 2 rocas de cerejas.
Cada palma de mão parecia uma lixa, e elogiar-lhe o cuidado das unhas seria a adulação indigna da minha sinceridade. Ou seja, elogiar o cuidado, não tinha nenhum cuidado com as unhas, era uma mulher gorda, era uma mulher que tinha a mão rústica, né? Uma mão que parecia que lembrava lixa, né? Áspera, grossa. Bem, mas é com ele mesmo, é com ela mesma que ele se casa, né? E ele curte, começa a comer bastante ele com ela. curte, porque ela era excelente cozinheira, estava sempre na cozinha, sempre... Né? E é feliz? E é feliz. E aí é basicamente esse o último momento do romance. E aí termina dizendo, né, que já uso as últimas palavras. Ergueu-se ela, benzendo-se, e esperou que eu a beijasse pela segunda vez. Penso que o público me releva a confissão de que, ao dar-lhe este segundo beijo, encontrei os lábios. Era um instinto das sensações agradáveis, mais honestas, que ensinou a minha mulher o segredo do máximo prazer de um beijo. Estava o almoço na mesa. E aqui, se estava o almoço na mesa, é até meio sugestivo, né? O almoço é o almoço mesmo, a comida, mas ele parece falar aqui de um momento que é mais sensual, sexual, né? Sim. Então talvez até com uma metáfora para a própria mulher, o que também não seria nenhuma novidade pensando numa obra escrita por um homem do século XIX, né? Bem... E aí, aqui termina a obra, depois ainda há uma parte, o editor ao respeitável público, e mais uma vez se trata do próprio editor, que é essa voz que a todo momento vai complementando ali os escritos do Silvestre e trazendo preciosas informações e complementações, vai tentar organizar ali a vida do Silvestre depois que ele se casa, e é curioso porque... Ele parece que entra para a vida política, tenta se beneficiar disso, aquilo que inclusive era o que ele criticava na segunda parte do romance, né? Cabeça, ele criticava os políticos, inclusive li aquele trecho, né? Ele diz que são burros, não têm capacidade intelectual, que ele seria muito melhor ali pro cargo, e depois ele faz exatamente aquilo que ele tanto criticava, tenta se beneficiar. Ele que já se beneficia do amor de Tomásia, né? Sim. Inclusive, ele até fala que ele não tem pudor nenhum de usar a política a benefício próprio, porque é como se fosse uma forma de compensar os amores em que ele foi frustrado, né? Então, é uma espécie de compensação. É uma compensação, né? Assim, ó... Já que, minha vida inteira foi de frustração amorosa, eu não fui feliz nessa parte, então também não tem nenhum problema, né? Então, ele realmente não tem zero pudor de fazer aquilo que ele criticava. Porque é isso, assim, primeiro os amores fracassados, depois as dívidas no jornal, o insucesso do casamento, a prisão por difamação, e aí tem que ter alguma benesse, tem que ter algum regozijo. Alguma coisa tem que dar certo, Alguma coisa tem que dar certo. Bem, então, acho que a gente pode falar aí, né? Acho que um dos momentos mais legais é um soneto que aparece, resume, né? Que resume muito bem a obra inteira. É o último, são as últimas palavras de todo o livro. E é um soneto que, justamente, se associando bem a essa questão da poesia clássica, né, da poesia tradicional, de uma forma fixa, e que é também bastante aproveitada pelos românticos. Olha o que ele diz. Abri meu coração às 1000 quimeras, encheram-no de fel e tédio e lama. Calma. Tive... Alma? E no seu tá alma? Alma. No meu é lama. Caramba, engraçado. Faz mais sentido que seja lama, né? Porque ele fala fel e tédio e lama, né? Que são as quimeras. Tive em paga do amor riso de infama. Ai, pobre coração, quão tolo eras. Dobrei-me da razão às leis austeras, quis moldar-me ao viver que o mundo ama. O escárnio, a detração me suja a fama, e a lei me pune as intenções severas. Aí ele tá falando... A primeira estrofe fala sobre o amor, né? Uhum. Sobre a parte do coração. A segunda estrofe fala sobre a cabeça. Né? O momento em que ele é punido pela lei. E o terceiro momento... é o momento em que ele vai fazer uma síntese disso tudo e ainda trazer o estômago. Cabeça e coração senti sem vida. No estômago busquei uma alma nova
e encontrá-la pensei, crença perdida. Mulher aos pés, o coração me sova, foge ao mundo a razão espavorida, e por muito comer eu desço a cova. Bem se vê que o soneto era o da morte. Um grande merecimento tem ele. É ser o último, ainda faz uma crítica aqui metalinguística a esse soneto, que é bem clichêzão, mas ao mesmo tempo muito incrível, pensando no contexto inteiro da obra, e ele termina sendo metalinguístico, a exemplo da forma, a exemplo do começo, que também é um começo metalinguístico. E aí, acho que cumpre então a gente falar sobre esse deboche das relações amorosas, né? Esse deboche, essa crítica das mulheres românticas e ainda essa crítica que se faz a instituições sociais. Não é exatamente aquilo que se esclarece num primeiro momento, a certos grupos políticos, a certos status sociais, né? Mas que também naturalmente fica tudo muito estampado. Bem, acho que é isso, né? Essa tensão de aparência, essência, os valores morais, as instituições sociais, mas sobretudo a questão do amor romântico e como isso é frágil e no final das contas acaba sendo substituído. Porque, como diz o ditado, amor não coloca a mesa, né? Amor não coloca a mesa, então ele vai atrás disso. E também como tudo isso é muito universal, né? Apesar de a gente ter uma coisa muito específica para a sociedade portuguesa, né, aos valores ali, como a gente pode associar também etapas de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa tem alguma frustração amorosa, né? Claro que em se tratando de romantismo, tudo é muito mais exagerado, né? Tudo é assim, tipo, hiperbólico, mas você não precisa ter 9 mulheres que foram se sentiu desprezado, mas em algum momento você teve alguma frustração ali que você esperava, uma fase que você também se colocava mais racional, uma fase que você queria ver mais coisas prazerosas, né? Então, apesar desse livro ter essas questões políticas, sociais, mas ele também tem esse aspecto universal de se atrelar a etapas da vida, né? Coração, cabeça, estômago. Tá ótimo. Essas são suas considerações finais. É isso aí. Também as minhas. Vale lembrar, então, insisto, que isso não substitui a leitura da obra. Também é importante que você estude questões relativas à língua, que a gente não conseguiu explorar muito, até porque é uma obra com muitos pormenores. E ainda fizemos aqui bem panoramicamente. Tem muita coisa que a gente não falou aqui. Muitas outras coisas que ainda são outros detalhes, mas espero que tenha servido como um esclarecimento. Não, sim, não é isso? Um abraço, um beijo, espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Valeu!